Terminou no Newton Santos, 2-0 Botafogo em cima do Bragantino. O Botafogo acaba de encaminhar bastante a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo fez o que tinha que fazer hoje, vencer dentro de casa e convencer o seu torcedor. Apesar do início um pouco difícil do Botafogo, o time do Bragantino sendo um pouco mais perigoso, criando um pouco mais de situações de gol, o Botafogo, após fazer o seu primeiro gol da partida, se tornou outro time. O Botafogo conseguiu controlar o time do Bragantino e a gente pode dizer que um placar talvez um pouco mais justo para essa partida poderia ser um 3-0 Botafogo em cima do Bragantino. O Botafogo hoje mesmo poderia ter matado essa classificação e jogar depois o próximo jogo, digamos que com o regulamento embaixo do braço. Mas 2-0 ainda fica um confronto em aberto, mas o Botafogo com uma ótima vantagem. Como eu falei, o Bragantino começou melhor a partida, o Botafogo conseguiu marcar o seu primeiro gol no jogo, e aí o detalhe desse primeiro gol do Botafogo é a construção de 3. Hoje o técnico David Ancelotti preferiu colocar o Newton no time titular, que é um volante que em tese dá um pouco mais de sustentação defensiva ao time do Botafogo. E aí você tem essa saída de 3 do Botafogo com o Newton sendo um passe de apoio nessa saída de 3 e completando ela com o Alexander Barbosa por dentro, o Newton mais aberto pelo lado esquerdo, aí você dá um pouco mais de liberdade para o lateral esquerdo do time e você coloca o Caio Pantaleão mais aberto ali pelo lado direito, você deixa o Marlon Freitas mais centralizado atrás desses jogadores do Bragantino que vão fazer a pressão para ser uma opção de passe, e você tem a utilização do lateral por dentro, o Vitinho jogando por dentro e o Arthur, que é o ponta, bem colado na linha lateral. E aí você percebe um desencaixe nessa marcação do Bragantino. O John e o lateral do Bragantino ficaram meio que sem saber ali quem marcar, e o Arthur acelera esse passe rapidamente para o Vitinho nas costas do lateral do Bragantino. O detalhe é, o Vitinho, antes mesmo dele já tocar na bola, ele já levanta a cabeça, quebra o pescoço e mapeia o Montoro entrando livre na entrada da área. O Arthur Cabral até se lamenta a princípio, pensando que o cruzamento do Vitinho tinha sido errado, mas não. O Vitinho tinha rolado uma bola muito açucarada para o Montoro marcar esse primeiro gol do Botafogo. E aí o detalhe é, nessa movimentação do Montoro, você vê ele um pouquinho mais por dentro, mais próximo da área. Isso porque o Newton tá fazendo essa saída de 3, o lateral do Botafogo é quem dá essa amplitude do outro lado. O Cuiabano dá amplitude do lado, e no outro lado quem estava dando essa amplitude era o Arthur. Gol bem treinado do time do Botafogo, bem trabalhado. Já o segundo gol do Botafogo, para a gente destacar também, é um gol com muito mérito do Alexander Barbosa, que começa de um possível contra-ataque do Bragantino, com o Marlon Freitas errando um passe na saída de bola. O Alexander Barbosa ganha esse duelo no pé de ferro do Eduardo Sacha e rapidamente ele já liga esse contra-ataque no Savarino. E aí é o Alexander Barbosa acreditando muito em si mesmo, porque ele parte em disparada para o campo de ataque, e aí ele se torna uma arma surpresa desse time do Botafogo. E o Alexander Barbosa é um jogador que é muito alto, tem essa estatura. O Savarino consegue encontrar o passe no Cuiabano, o Cuiabano tem toda a sabedoria para ver o Alexander Barbosa entrando na área, ele levantando a cabeça, mapeando o Alexander Barbosa, e o cruzamento vem assim na medida açucarada, somente para o Barbosa completar na direção do gol, e a cabeçada do Barbosa também foi muito boa. Esse foi o detalhe dos dois gols do Botafogo, muito bem trabalhado, o primeiro gol do Botafogo e o segundo gol do Botafogo, com muito mérito do Alexander Barbosa, mas a transição ofensiva do Botafogo funcionando, um time corajoso indo pra frente. E aí o Botafogo já tinha tomado conta da partida, o Bragantino já não conseguia mais ameaçar. No segundo tempo o Bragantino até tentou se impor, mas não conseguiu, porque foi o Botafogo que teve as melhores oportunidades na segunda etapa, teve uma chance com o Nathan Fernandes, teve uma grande chance com o Arthur Cabral, esses pequenos saltos de pressão do Botafogo funcionando bastante na segunda etapa para recuperar essa bola em uma zona ainda que o Bragantino tá fazendo a transição ofensiva para o campo de ataque. E aí você pega a defesa do Bragantino totalmente desarrumada e você tem um time do Botafogo correndo para frente, o Bragantino correndo para trás. O Botafogo tem essas oportunidades de gol. Faltou para o Arthur Cabral matar esse jogo para o Botafogo, ele perfilar um pouquinho o corpo melhor, ter um pouco mais de calma e escolher o canto, que ele acabou batendo no meio do gol e facilitou muito a vida do Cleiton. Mas no final das contas, um saldo positivo para o Botafogo, que fez um jogo seguro, um jogo bem completo e que vem demonstrando a evolução do time. Um time do Botafogo ainda que tem mais peças para entrar, como por exemplo o Danilo, que pode ainda mais qualificar o time. Mas eu quero destacar para vocês esse moleque, o Álvaro Montoro. O que joga de bola Álvaro Montoro é sacanagem, é muito bom de bola o Montoro. Um jogo muito bom do Vitinho, um jogo bom do Cuiabano, um jogo bom do Newton também e do Marlon Freitas nessas recuperações de bola e conseguindo acionar esses contra-ataques do Botafogo. Um Savarino que começou um pouco tímido e depois foi melhorando na partida. O Savarino ainda pode render mais do que ele rendeu hoje, mas foi também um bom jogo do Savarino. O Arthur um pouco abaixo
abaixo em alguns momentos nos movimentos técnicos, mas teve a participação do Arthur no primeiro gol. Foi importante também esse jogo para a entrada do Nathan Fernandes, que entrou bem, quase marcou um gol, participou bem, recuperou bem algumas bolas, e também o Matheus Martins voltando de lesão depois de muito tempo. Caio Fernando e Alexander Barbosa fazendo uma dupla de zaga muito segura no time do Botafogo, e o John nem sendo tão exigido assim, teve uma defesa ali no início do jogo, no final das contas vitória muito merecida do Botafogo em cima do Bragantino. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Bragantino. Bragantino que começou sendo até mais perigoso com essa oportunidade de gol de Eduardo Sacha, mas goleiro bom é isso, né, cara? Aparece no momento certo, porque se o Bragantino sair na frente, com certeza complicaria a vida do Botafogo, mas o John tava lá seguro para defender. Mais uma finalização do Bragantino, chute do Pita que não marcou contra o Botafogo ainda esse ano, hein? O Botafogo começou um pouco inseguro o jogo, talvez não esperasse que o Bragantino tentaria essa pressão inicial. O Bragantino é um time que tem essa característica, um dos pontos mais fortes do Bragantino é essa pressão alta, de ser um time muito intenso, um time jovem que aguenta fazer isso. Mas o Botafogo, depois que fez o gol, digamos que se recuperou bem na partida e tomou o controle do jogo, como era esperado desde o início. E aí o gol do Botafogo, gol do Álvaro Montoro. Esse moleque é muito promissor, ele joga muita bola. É diferenciado, apenas 18 anos de idade. A gente espera ali que o Montoro, quando estiver chegando nos seus 25, 26 anos de idade, vai estar vivendo ali o seu grande auge físico, técnico, e tomara ainda que ainda esteja no Botafogo para poder render o seu melhor e dar alegrias para a torcida do Glorioso. Mas é um moleque que trabalha muito e, assim, um destaque do Álvaro Montoro, é claro, vou fazer aquela análise amanhã completa para vocês do jogo dele. Aí, novamente, o Vitinho aparecendo por dentro do time do Botafogo. Uma movimentação diferente que a gente teve hoje no Botafogo foi o Marlon Freitas infiltrando um pouco mais. O Marlon Freitas, com os outros técnicos do Botafogo, não era muito esse cara de pisar na área. Hoje ele já infiltrou pelo menos ali umas 2, 3 vezes. E o Arthur Cabral tava pisando um pouco mais na área. Esse aqui foi o momento do jogo que o Savarino começou a entrar mais, né, na partida. O Savarino que funcionando sempre aí como um camisa 10, hoje jogou na função que vinha fazendo Joaquim Correia, atrás do Arthur Cabral, como esse centroavante. E aí o gol do Alexander Barbosa, cabeceio ali de centroavante, né? Cara, um ponto assim interessante é a coragem do Barbosa, como eu falei anteriormente para vocês, e acabou se tornando um elemento surpresa. O Barbosa é muito alto, né? Então, cara, facilitou esse tipo de jogada desse cruzamento. É um jogador que sabe cabecear, tem essa imposição aérea. E aí foi o gol para dar aquela tranquilizada no time do Botafogo de vez. Destaque também para o Cuiabano. O cruzamento do Cuiabano assim de manual, certinho. Esse cruzamento assim vem aquele famoso faz e me abraça. E aí o Botafogo tomou conta da partida. O Bragantino até perdeu um pouco a cabeça nesse momento. A falta em cima do Caio Fernando foi levantado. O Caio que, assim, eu vou aqui falar pra vocês, talvez, assim, pegando os últimos jogos do Botafogo, trouxe até um pouco mais de segurança do que o Jair, né? O Jair é um garoto muito jovem, mas o Caio entrou muito bem nesse time do Botafogo, muito bem mesmo. Parece que ele joga no Botafogo há um tempão, parece que ele e o Alexander Barbosa já formam dupla de zaga há mais de um ano. Botafogo sendo muito perigoso e o Vitinho sendo muito bem utilizado, né? O Vitinho hoje ultrapassando um pouco mais do que o Cuiabano, mas a assistência dos dois laterais do Botafogo, olha como é que é, os dois laterais dando assistências de cruzamento. Montoro, né, não se escondeu, a bola deu no Savarino. Tenho certeza que o time do Botafogo voltando a ter uma rotação muito alta, voltando a jogar bem, a engrenagem como um todo, os jogadores vão começar a se destacar cada vez mais individualmente, né? E um desses jogadores que vai começar a ganhar mais destaque é o Savarino, ganhando mais companheiros que têm um estilo de jogo parecido com o dele, essa troca de passes rápida. E o Botafogo vai gerando oportunidades de gol na segunda etapa. A grande chance vai ser aquela do Arthur Cabral, que não pode perder, né, meu centroavante? Tu não pode perder uma chance daquelas. Vai passar daqui a pouco aqui pra vocês, provavelmente. Aí, agora, ele não conseguiu abrir o ângulo para fazer a finalização. Olha só o perfilamento dele corporal. Ele não conseguiu abrir o ângulo para finalizar como ele queria, tirando do Cleiton. Esse chute aqui do Nathan Fernandes foi bom, né? O Cleiton fez uma boa defesa, até porque não foi na perna boa do Nathan, ele conseguiu dar a direção e força. O Correia hoje entrou como centroavante. Aí o Savarino
continuou nesse momento aqui como um 10, né, no time do Botafogo. O Nathan veio para a ponta esquerda, o Monturo foi lá para a ponta direita e o Alex Telles entrou realmente como lateral esquerdo no time do Botafogo. O Bragantino também teve essa chance de, digamos que, descontar, né, deixar o jogo ainda mais aberto, mas pra sorte do Botafogo era Bruno Praxedes finalizando. Eu, como bom vascaíno, falo pra vocês aí que não tenho muitas saudades de Bruno Praxedes, né? Ainda bem que, cara, quando eu vi que caiu no pé do Praxedes, eu falei, isso aí vai dar nada não. Ele praticamente recuou a bola ali, mas grande mérito também do John pra defesa. Mas é isso, essa foi a vitória do Botafogo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Estou tentando cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade aqui no canal. Então, irmão, deixa o like, compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp, porque com certeza você não vai ver outras análises como as nossas aqui, falando sobre Botafogo e trazendo com tanta rapidez, beleza? Fica nessa, abração do Francesco, nós fui!